Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem neste momento, com a paz do Senhor, a paz que excede a todo o entendimento, a paz que o mundo procura, mas não consegue encontrar, a não ser em Jesus Cristo. E eu quero nesse momento agradecer, fazer uma oração já de agradecimento por ter chegado até aqui, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós levarmos a sua palavra a milhões, a centenas de milhões de pessoas, porque a palavra de Deus, ela percorre a terra. Glória a Deus. Então eu quero fazer uma oração agora. Senhor meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para nós estarmos nessa gravadora, nesse ambiente tão abençoado. Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, Pai poderoso, as bênçãos do céu, começando pelo nosso irmão Aládio, a qual o Senhor tem levantado numa missão tão gloriosa, tão linda, para ajudar, Senhor, na pregação do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, venha nos abençoar e que Teu Espírito Santo venha tomar a nossa boca, Senhor. Não deixe que saia nenhuma palavra distorcida, mas que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Se servir, ó Deus poderoso, me dê essa força até, aleluia, o fim. Glória a Deus, porque aonde eu passar, aonde eu estiver, eu quero sempre anunciar a Tua palavra. Me guarda na Tua presença, Pai. Dirige esses momentos, Senhor, que é momento de suma importância para mim e para todos que irão ouvir também a palavra. Amém, Jesus. Eu quero ler aqui com os ouvintes uma palavra gloriosa. É o Salmo de Davi. Glória a Deus. Capítulo 22 do Salmo de Davi, que diz assim, o tema é: o Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido, e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouve-me, de noite e não tenho sossego. Porque tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, ou melhor, escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda ao seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães e ajuntaram de malfeitores me cercou. Ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos,
Eles vê e me contemplam, reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Amém? Graças a Deus por essa leitura até aqui. Nós vamos fazer menção do que nós acabamos de ler, segundo o Espírito Santo nos concede. Nós temos aqui, irmãos, uma mensagem bem figurativa, escrita por Davi. Aleluia. E Davi escreveu muitos salmos, mas eu creio que um salmo muito forte, entre os mais fortes, eu acho que esse aqui é um deles, em que fala sobre algo que ia acontecer. Quando ele fez esse salmo aqui, irmãos, para cantor cantar esse salmo, hoje muitos também cantam ele, Deus tem dado também a muitas pessoas para introduzir essas palavras desse salmo com melodias maravilhosas. E não foi diferente o princípio, então. A Bíblia aqui nos diz, irmãos, sobre o sofrimento do Messias. Davi, ele escreve dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilio? Essas palavras, irmãos, engrandecem o nome do Senhor. Mas nós vemos aqui um clamor por misericórdia. Davi escreveu esse salmo aqui, prevendo o seu sofrimento, porque ele estava sendo muito perseguido, porque todos aqueles que fazem menção de servir a Deus, ele trava uma guerra, uma luta incansável. Você não pode cansar de lutar pelo Senhor, pela causa da palavra de Deus. Então Davi, como ele era um homem, não apenas um homem temente, mas a Bíblia nos afirma, o próprio Deus falou que ele era o homem segundo o coração dele. Glória a Deus, é muito lindo isso aí, irmãos. A pessoa ter uma vida voltada para as coisas de Deus. Eu vejo hoje muitas falências espiritual na vida de crente. Pessoas que, usadas por Deus, que se deixaram se levar por coisas banais, coisas que não engrandecem o nome do Senhor, coisas que não agradecem tudo que Deus já tem feito. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro conforto e encontro muitos desafios, mas desafio que nos prepara a vitória, desafio que nos leva a grandes vitórias. Nós já temos recebido do Senhor, porque se nós tomarmos o exemplo de Davi, com certeza nós vamos ser o imitador de Cristo também, sem negar o nome de Deus. Porque o Davi sofria, mas ele tinha uma promessa de Deus na sua vida. Teve seus desamores, seus desacatos, mas contudo ele não deixava de engrandecer o nome do Senhor e reconhecer quem ele era. Olha o que ele pede a Deus aqui, que Deus, ele estava clamando por misericórdia aqui, ele se sentiu desamparado. Olha, irmãos, só Deus para fazer tal coisa. Isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, não sei quanto, mas eu creio que mais de 1000 anos antes de hoje, né, da data que nós estamos, antes de nós ouvir a palavra, e foi escrito, irmãos, isso aqui que Davi pronunciava, ele clamava para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Davi foi perseguido, irmãos, demais, mas aqui, nesse salmo, ele cita uma profecia, ele estava sem que ele pensasse, porque profecia não é coisa copiada, profecia é coisa que Deus dá para a pessoa no momento, e não tem como negar quando Deus quer usar alguém em profecia. E é tão forte a palavra profética, que se o homem quiser imitar Deus, ou então querer falar de vontade própria,
ele vai ter que dar conta diante do Senhor. Isso é perigoso, irmãos. O dom de profecia é o dom mais, podemos dizer que está muito poucas profecias hoje, muito poucos profetas, irmãos. Muitos daqueles que falam em nome de Deus, mas entregar uma profecia é algo muito forte. E às vezes até pregando nós entregamos, e as pessoas que recebem como a palavra de Deus, é profética. Então a palavra de Deus é profecia. Se nós andarmos na palavra, irmãos, tudo aquilo que sair da nossa boca, principalmente quando é direcionado a uma outra pessoa, pode ter certeza, se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, Deus não vai deixar o inimigo usar você para escandalizar a obra dele. Com certeza, o temor do Senhor, aleluia, é o que nos fortalece e segura em pé. É o princípio da sabedoria. Não precisa ser homem intelecto para falar de Deus, para falar da palavra do Senhor. Basta ter o temor de Deus no coração. Olha o que ele diz aqui. Por que me desamparaste? Davi passou por perseguição terrível, irmãos. Mas a gente lendo a palavra do Senhor, nós vemos que isso aqui era a profecia do salmista Davi para o cantor Mor, mas é a profecia sobre o Messias. Ninguém imaginava uma coisa dessa, irmãos. Olha só, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Às vezes o crente hoje, pela mínima coisa, fica falando até de abandonar o caminho do Senhor. Sabe, quando você fala de abandonar o caminho do Senhor, você está abandonando Jesus, porque Ele é o caminho, entendeu? Ele é o caminho. Então, como diz o salmista, este é o caminho, andai nele. Não fica retrucando com Deus. O que você está passando não se compara nem um pouco com o que Ele passou por nós. Então nós não passamos nada, irmãos, que Deus não dá o suporte. Jesus estava definido por Deus ele passar por aquilo tudo. E Davi foi um dos que, embora no tempo da lei, foi um homem terrível. Na guerra ele fazia tudo, mas confiando no Senhor. Alguém vai dizer assim, mas Davi, como disseram no passado, ele é um homem sanguinário. Todos nós somos sanguinários. Mas nós temos que ter um coração voltado para Deus, para que o Espírito do Senhor venha nos dominar, para que a carne e o sangue não venham agir na nossa frente. Mas aquele tempo, irmãos, era o tempo da lei. E Davi defendia a lei do Senhor. Davi, quando ele pegou, ele pagou um preço muito caro, porque aquele tempo era olho por olho e dente por dente. Mas hoje nós estamos no tempo da graça. E esse tempo da graça tem muita gente desprezando a graça. Tem muita gente que às vezes fica até esperando para se renovar na presença de Deus depois do arrebatamento. Eu não posso garantir, homem nenhum pode garantir que haverá salvação depois do arrebatamento, principalmente para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Olha, Davi clamava, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Às vezes você tem reclamado, irmão, às vezes você tem reclamado pela luta, não reclama não. Você sabe que reclamar Deus não se agrada, porque reclamar é repetir uma coisa que você já pediu tantas vezes e não recebeu. Então comece a adorar ao invés de reclamar. Porque Deus quer que nós clame por Ele, entendeu? E o clamor nosso não é só de pedir também, tem que ser um clamor de agradecimento também, porque clamor, irmãos, é coisas que será ouvido na multidão, é coisas que não param. Você sempre tem um clamor dentro de você, às vezes é Deus clamando por você e dizendo, meu filho, eu estou te chamando, faça aquilo que eu entreguei na tua mão. Filho, volta, eu quero você de volta. Isso é um clamor, irmãos. Quando Deus fala dessa forma, Ele está clamando para você voltar. Quantos que ouvem a palavra do Senhor e não tem força mais, mas pelo menos faça uma oração de humildade, de humilhação, reconhecendo, porque todo homem, toda mulher que se desvia dos caminhos do Senhor, ele tem saudade, mas Deus é o Deus que levanta o caído. Se você brigar
na fé com Satanás e dizer: essa luta não é minha, mas é de Deus, e você vai vencer. Deus vai te renovar novamente. Mas toma o exemplo desse homem que foi sanguinário, segundo a palavra de Deus. Foi um homem que, para defender aquilo que era certo, ele às vezes, naquele tempo, era olho por olho e dente por dente, irmãos. Não queremos entrar nesse detalhe, mas pense num homem que é segundo o coração de Deus. Aleluia, foi Davi. Aleluia, ele que diz assim: eu clamo de dia e de noite. Ou seja, de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, e que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Olha quanta prova, olha quanta coisa que comprova aqui que se você confiar no Senhor, aleluia, entregar o seu louvor a Ele, jamais você vai ser decepcionado. Deus não decepciona aquele que clama por Ele, aquele que busca por Ele, porque o próprio Davi escreveu: buscai o Senhor e vivei, aleluia. Porém tu és santo. Olha só, quando eu estou lendo isso aqui, irmãos, eu estou adorando a Deus. Aonde? No testemunho de quem? No testemunho de Davi. Tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Não é qualquer pessoa que louva a Deus, não, irmãos. Por isso que está escrito dessa forma aqui, ó. Tem muita gente que sabe cantar, tem o dom de cantar, mas não adora a Deus mais. Por que será? Porque na sua cantoria, nos seus cânticos, ele quer apresentar ele quer apresentar o seu nome, a sua pessoa. E às vezes, como diz a palavra do Senhor, falam do meu nome, mas na verdade eles estão muito longe de mim. Fala de Deus como se Deus estivesse perto. A Bíblia diz assim que Deus está perto daqueles que o amam e preserva a sua palavra, o temor no coração. Então nós corremos um risco muito grande, irmãos. Por isso que nós temos que viver de misericórdia em misericórdia, pedindo a Deus a misericórdia. Porque o ser humano é falho, mas desde que ele reconhece e ele procura fazer alguma coisa, sabe por quê, irmãos? Nós não conseguimos fazer da carne. Para começar, a carne não agrada a Deus. A carne ela tem uma força violenta contra o Espírito. Mas dentro de você que teme a Deus, tem um Espírito chamado Espírito Santo. Esse Espírito é que dá força para você vencer. É esse que dá força para você triunfar. O que é triunfar, irmãos? É ir além da batalha. Não que vai parar de batalhar, não vai acabar a luta, não. A luta só vai terminar o dia em que nós estivermos na glória, morando com o Senhor. Mas vamos aqui mais um versículo, aleluia, versículo 3 até o 5, e diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Olha aqui só, Israel deu, como se diz assim, um passo errado em não receber Jesus. Entendeu? Em não aceitar Ele como Messias. Mas isso, irmão, foi para que a salvação chegasse até nós. Veja onde está a ingratidão. Porque se você examinar as Escrituras, você vai perceber que o povo de Israel, eles estão garantidos na presença de Deus. Pelo contrário, assim como Deus usou de moer o seu próprio filho para nos dar exemplo de pai. Aleluia, para que os pais não fique adorando, às vezes, mais o filho da carne do que o próprio Jesus Cristo, que é consumador e autor da nossa fé. Então aqui a Bíblia diz assim, ó: eu sou verme, versículo 6 do capítulo 22, eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Senhor que o livre, pois nele ele tem prazer. Olha só, irmãos, o ímpio ouviu essa mensagem da boca de Davi durante a sua trajetória, e ele sabia que Davi temia ao Senhor, e os próprios inimigos dele teve que confirmar isso. Confiou no Senhor que o livre. Ninguém tinha para defender Davi, como também ninguém podia e não podia defender Jesus na cruz do Calvário. Aleluia!
Glória a Deus. Todas as vezes que ele diz, algum dos discípulos que andavam com ele falava em defesa, Senhor, não vai acontecer isso, ele repreendia. Sabe o que ele repreendia? Não era as pessoas, repreendia o espírito que estava usando aquela pessoa para falar aquela palavra, porque Jesus não precisa de apoio. É nós que precisa do apoio dele. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Vamos valorizar um pouco mais. Vamos orar um pouco mais, vigiar mais ainda, para nós não entristecemos o Espírito Santo de Deus. Davi era um homem do jeito que era, no tempo da lei, mas a Bíblia nos diz que ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O coração de Davi era voltado para as coisas de Deus, era voltado para as leis do Senhor. Davi era temente ao Senhor, só que ele não deixava de ser homem. Então por que aconteceu tanto fraude na vida de Davi? Para mostrar que Deus é misericórdia, mas não para nós ficar usando da misericórdia para fazer pecado, achando que depois Deus vai perdoar. Isso aí é tentar o Senhor, porque naquele tempo não havia ninguém morrido por amor ao povo. Eles matavam animais, sacrificavam animais para perdão do pecado. Mas agora nós não estamos falando de sacrificar homem, nem mulher, nem criança, como eles faziam. E infelizmente muitos países, muita gente que não serve a Deus, tem coragem de sacrificar animais e também seres humanos, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Isso é ousadia de Satanás. Então, antes que esse mal venha te afligir a ponto de você não acreditar que existe Deus, se entrega para Ele hoje, como diz a palavra. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Glória a Deus. Davi se viu em apuro, mas em todos os apuros o Senhor estava com ele. Glória a Deus. Ele dizia assim: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: olha lá, confiou no Senhor. É, que o Senhor que livre ele. Está vendo, irmãos? E Deus livra. Só que Davi é a figura do Cristo, que veio morrer em nosso lugar. Davi veio dar exemplo antes. Só que Davi, a diferença entre ele e Cristo é que Davi era um ser humano que tinha sangue na veia, que nem nós, que nem você, que nem eu. Entendeu? Então nós somos humanos. Nós estamos sujeitos a errar. Mas Jesus falou assim: se alguém pecar, reconcilia com Deus. E vai e não peque mais, como ele disse para aquela mulher samaritana. Vai e não peque mais. Então essa é a palavra de Deus. Ninguém prega a palavra de Deus sacrificando ninguém, não. A palavra de Deus é de livre e espontânea vontade. Mas se ouvir a palavra de Deus, não endureça o coração. Dê liberdade para Deus operar na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele quer renovar o contato com você. Deus está nessa hora nos usando aqui para dar um alerta àqueles que já conhecem o poder de Deus. Veja aqui, irmãos, nesse versículo: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes e lança sorte sobre a minha cabeça. Davi é o testemunho vivo de Jesus na terra, entendeu? É a figura que mais sofreu aqui, irmãos, e não negou o Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele teve falha. Mas Deus representa Davi aqui, irmãos, como o Messias. Porque você vai notar aqui que Davi era o prometido de Deus. Era o rei de Israel. Não existia outro rei depois de Davi. Aleluia. Estou dizendo de lei terreno, como Davi. Davi tinha o temor de Deus. Errou, mas reconciliava, se humilhava e teve perda. Porque o crente também erra. Sabe de uma coisa? Só não erra quem não tenta acertar. Todos aqueles que querem acertar estão sujeitos a erro. Mas a Bíblia diz para nós nos esforçar que o completar é da parte do Espírito Santo. Quando nós erramos, pedimos perdão e o Espírito Santo nos conforta. Mas no tempo de Davi, irmãos, ele era ungido de Deus. Ele era ungido do Senhor. E ele era para fazer a obra do Senhor com mais eloquência. Ele deu muitos ensinamentos para nós.
Se nós lemos a história de Davi, irmãos, não adianta ficar só no filme, encher só os olhos de alegria e talvez de tristeza, e depois, cadê? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia Sagrada, procure na Bíblia, Deus vai falar com você, como Davi conversava com ele e ele falava com Davi. Olha o que ele diz aqui no Salmo que nós lemos, versículo 6. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Meu Deus, isso aqui é a figura do Cristo que morreu na cruz por nós, irmãos. Quem despreza essas palavras aqui está desprezando a mensagem do Senhor. Uns confiam em homem, outros confiam em cavalos. Mas o que Davi falou? Mas nós fazemos menção de Jesus Cristo, o Salvador, do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Todos os que me vê zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o Senhor os livre. Tem prazer nele? Ainda bem que você tem prazer no Senhor. Mas se você não tem prazer nas coisas de Deus, porque a pessoa que tem prazer nas coisas de Deus, principalmente aqueles que já conhecem, não vai atrás dos prazeres do mundo. Eu falo como testemunho, que fiquei 5 anos desviado, de 4 para 5 anos desviado dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, já fazem quase 50 anos que o Senhor me renovou. 47 anos que o Senhor me renovou, me trouxe de volta. Mas tem o ditado que quem desvia come as bolotas do porco, né? Por que será? Porque o filho pródigo não achava a comida certa. Tudo que o mundo oferece não é a comida da casa do pai, é bolota do porco, é imundícia. O porco é considerado imundo. Então tudo que come das coisas do mundo está comendo as bolotas do porco. As bolotas é aquelas coisas que só os porcos comiam. Então tinha que jogar para eles. Não era nem uma lavagem, como às vezes é uma comida que ninguém comeu e não está nem azeda. Às vezes os porcos, no sentido físico, eles se alimentam até melhor do que um desviado. Sabe por quê? Porque o porco ele come aquilo que dá. Se o dono dele quiser criar ele só no farelo, ele come só farelo. Se quiser dar só milho. Agora o desviado é pior ainda do que o porco. Porque aquilo que ele não quer, ele é obrigado a comer. Aquilo que ele acha que é doce, depois que passa o tempo, ele vê o amargo daquilo que ele participou. E isso eu sou testemunha, ouvinte. Eu sou testemunha do que essas coisas é a pessoa viver longe de Deus, procurando alívio, procurando se disfarçar no mundo. Para começar, os amigos do mundo não é teu amigo. Eles só vão ser teu amigo enquanto você não falar de Deus. A hora que você for sentir de vontade, porque eu também sentia de falar de Deus para as pessoas. Mas as pessoas retrucavam e diziam na cara minha: por que você está aqui, ser crente? Por que você está aqui falando de Deus então? Então, toma vergonha na cara, dizia para mim. Então é difícil, irmãos, eu sei que é difícil. Mas abraça o Senhor enquanto é tempo. Volta hoje, porque o amanhã não pertence para nós. Aleluia. Todos os que vêm zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o Senhor os livre, pois tem prazer nele. Olha, irmãos, você pode estar falho, mas não deixe de reconhecer que só em Deus você vai ter prazer. O dia que você começar a relutar contra você mesmo e dizer: eu não tenho prazer no mundo. Quando um amigo convidar você para tal coisa, falar: não, eu não tenho prazer nisso aí, eu tenho frequentado todas essas coisas aí, e nada disso tem me dado prazer, porque há um vazio dentro de você que clama por salvação, que clama por misericórdia. Há um vazio dentro de você que faz você se sentir o homem mais infeliz, a moça mais infeliz, a mulher mais infeliz. Por isso, se torne a Deus enquanto é tempo. Nesse tempo aqui, não se anunciava a morte, aleluia, do Cristo diretamente, mas indiretamente nós vemos aqui, irmãos. Davi teve os seus problemas porque era o tempo da lei, e ele foi um rei muito abençoado por Deus, que Deus deu muito exemplo. Deus deu através dele um filho que escreveu muitos provérbios para que o homem seja divertido e não caminhe por lugares errados, por caminhos tortuosos. Confiou no Senhor que o livre. Olha só que resposta dura, né? Ninguém quis ajudar ele. Se você analisar bem, o que é isso aí? É as profecias que cumpriu em Jesus.
Por isso que o texto diz assim: o Messias sofre, mas triunfa. Davi é a pessoa figurativa do Cristo que sofreu para salvar Israel. Israel não quis, virou a cara para Deus. Aí Deus olhou para o povo que era considerado imundo, que era o povo gentil, que somos nós, e derramou o seu sangue para nos salvar. Só que ele não vai deixar Israel perecer. O Israel ainda tem a sua parte com Deus. Estão passando pelo fogo, pelo sofrimento terrível. Ninguém neste mundo sofre mais do que o povo de Israel. E as pragas que estão no mundo também, irmão, são pessoas que têm chamado de Deus. As pragas que estão no mundo são pessoas que Deus tem o plano de salvar eles e vai salvar. Porque Deus é poder e é poderoso. Satanás é apenas uma sombra que não aguenta ouvir nem o nome de Jesus, ele já corre. Em nome de Jesus é que eu estou dizendo isso. Tu és o que me tiraste do ventre. Olha a oração de Davi. O que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongue de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Se você ler a história de Davi nas crônicas, muitos profetas falaram de Davi. Você vai ver o tanto que aquele homem sofreu, porque ele era um escolhido do Senhor. Então por que você está sofrendo, irmã? Por que você está sofrendo, irmão? Porque você ainda tem algo com Deus. Você apenas está sendo teimoso. Não espere Deus colocar uma enfermidade ou permitir uma enfermidade, porque Deus não tem prazer na enfermidade. Deus não tem prazer em deixar ninguém doente. Mas Satanás está doido para te ferir. E se Deus permitir, com certeza é para purificar. Ou quem sabe levantar você de novo, porque daí você vai se dobrar. O diabo ele quer ver você lá embaixo, mas Deus não. Deus quer te levantar. Por mais que você ache que está lá embaixo, Satanás está pisando em você, mas Jesus está de olho em você. Aleluia. E as promessas que Deus te fez não vai passar vazia. Aleluia. Vamos para o versículo 12. Glória a Deus. Ou melhor, versículo 10. Sobre ti foi lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da tua mãe, da minha mãe. Não te alongue de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude, ou quem ajude. Davi sofreu, irmãos, o sofrimento. Aquilo ali ficou uma imagem. Davi sofreu muito, angustiado, porque o pecado é que judia da pessoa. Quando o homem vive na presença de Deus, ele não vive angustiado. Ele tem a tribulação, mas ele clama o sangue de Jesus, vai pisando por cima. Quando ele erra, ele procura consertar, se reconcilia com Deus e leva a vida para frente. Crente que só reclama, crente que só maldiz a vida, esse crente precisa reconciliar com Deus. Porque não adianta o camarada louvar. O louvor vai para Deus, mas o Senhor diz assim: os que me louvam, me glorificam, mas os que bem ordenam o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Não é só apenas dizer que é salvo, você tem que sentir a salvação. Aleluia. E como é que Deus mostra? Através dos seus atos. Quando Deus liberta uma pessoa de um vício, aí já dá para você entender melhor. Olha, só Deus mesmo, ele disse. Porque de mim mesmo eu não tinha força. Isso aconteceu comigo. Mas não quero aproveitar a palavra aqui. E no próximo dia, Deus vai confirmar tudo o que Deus está mandando falar nessa tarde, para você que está me ouvindo. Aí você vai dizer como salmista: tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não fique longe de mim, porque a angústia está perto. Olha só, e não há quem ajude. Principalmente pessoas que já conhecem essa palavra, pessoas que já desfrutaram do poder de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estão sofrendo. Talvez você fale assim: para mim não tem mais jeito. Deus manda te dizer: eu fui um desviado. Aleluia. Eu fui um desviado, que por causa de simples coisa que muitos não levam em consideração, acham que Deus não olha para isso. Deus olha para o certo e olha para o errado.
Só que para o errado ele diz, não, está errado. E para o certo ele diz, vai nessa tua força. Isso não quer dizer que o homem não peca. Todos pecaram, distanciado estava de Deus, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor se agradou em moer o seu próprio filho para nos salvar, porque pela lei o homem nunca vai se salvar, pela força própria ele nunca vai se salvar. Só que não é por isso também que você vai se entregando aos vícios, vai se entregando aos prazeres mundanos e achando que Deus é obrigado a levar você lá no meio do salão de baile. Deus é obrigado a tirar você de lá do campo que está jogando bola, ou influenciando uma multidão para não adorar a Deus e adorar você, que vai virar um ídolo. Você acha que Deus está nesse negócio? Você acha que é de Deus isso aí? Sim, Deus permite isso aí, é permissão de Deus, para chamar a atenção daqueles que conhecem a palavra dele. Porque no dia do juízo final não vai haver desculpa. Ninguém vai poder salvar ninguém. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele faz um clamor por misericórdia, e nós também não podemos fazer diferente. Não é porque eu estou firme com Deus que eu vou me esbanjar, vou querer achar que eu sou o salvo e vou ficar abusando. Nada disso, irmãos. Eu tenho que sentir a repreensão de Deus todo dia na minha vida. Todo momento que o diabo joga o prato, eu tenho que lembrar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como disse o próprio salmista Davi no Salmo 23. Aleluia. Então nós vemos aqui muitos, olha o que Davi escreveu: muitos touros me cercaram, touros fortes de Bazã, me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge, como água me derramei. Olha só, Deus está dizendo que tem muita gente assim. Eu cheguei a esse ponto, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Isso aqui é o testemunho do que Deus faz na vida. Aqui ele está falando do Cristo, do Messias, que se deu pela obra do Senhor para salvar a humanidade. Aqui está falando propriamente do Messias, do Cristo poderoso, que veio de lá do céu para sofrer aqui, aleluia, derramar como água, moeram os ossos dele, desconjuntaram vivo, o meu coração é como cera, se derreteu, aleluia. O coração de Jesus fez isso por nós, irmãos, aleluia. Os touros são os demônios que fez de tudo para que ele fosse morto, achando que ia conseguir derrubar a salvação, achando que o trabalho dele seria em vão. Não foi em vão, não. Todos aqueles que conhecem o nome de Jesus, se levar a sério, a Bíblia diz assim: os que professam o meu nome, todo aquele que professa o nome do Senhor, chegará o dia que será salvo. Isso não quer dizer que nós não temos falha, isso não quer dizer que o crente não erra, aleluia, ou não peca. A Bíblia disse: não pequei-vos, mas se pecares, quer dizer, nós temos que forçar para não fazer pecado. Por que nós vivemos pedindo perdão a Deus? Porque todos pecaram, aleluia, e ficaram destituídos da graça de Deus. Mas a graça se derramou através de Jesus Cristo. Ele olhou para o mundo, não com ódio, não com vingança, mas quando ele abriu o braço na cruz do Calvário para ser pregado, não precisou os homens por choque elétrico para ele abrir os braços, não. Ele se entregou naquela hora, que ele próprio falou que se ele quisesse, ele chamaria um exército do céu e detonava todos os inimigos de Deus. Mas ele não olhou para o mundo com ar de raiva, de ódio. Ele olhou e diz assim: aleluia, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha, irmãos, a misericórdia de Deus não saiu do mundo ainda. Ainda é oportunidade, ainda a porta da graça ainda está aberta. Medita nesse salmo, vai ver o quanto Jesus sofreu por nós. Aqui no salmo, no tempo de Davi, Deus já mandava Davi escrever esse salmo. Aleluia. Todas as palavras que Davi foi ditando, aí o escritor pôs no papel. Mas tu, Senhor, não te alongaste de mim, força minha. Apressa-te em
socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me as pontas dos unicórnios. Livra-me, né? Salva-me da boca do leão e também das pontas, dos chifres do unicórnio. Olha, irmãos, foi o clamor de Deus na cruz do Calvário, irmão, Jesus Cristo. Aí o salmista escreveu, é Deus, é profecia, escrito no tempo de Davi. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, declararei. Quando foi escrito isso aqui, irmãos, muitos anos atrás, antes de Jesus nascer na terra, louvar-te-ei no meio da congregação. Olha, irmãos, que declaração maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Olha aí Davi declarando essas coisas, irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Todo vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei todo vós, descendência de Israel, porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito. Do aflito, não é dos aflitos. Esse aflito aqui está falando do próprio Jesus. E nem escondeu dele o seu rosto. Como que o homem vai querer esconder de Deus, irmãos? Hã? Quanto tempo você vai fugir? Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Aleluia. Às vezes alguém fala assim, mas eu queria ir no culto lá, mas eu queria pelo menos cantar um hino. Até parece que a igreja não louva, né, irmãos? Às vezes nós queremos cantar só quando somos escolhidos, quando somos marcados. Se não dá para cantar na hora das oportunidades ali, que tem aqueles cantores que são escolhidos para apresentar o nome de Deus com louvor mesmo. Mas isso não quer dizer que nós não temos o direito de louvar o Senhor. Todos é convidado a louvar o Senhor. Então aqueles que desejam louvar o Senhor, não tem nada que segura. Aleluia. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai. Vós todos, descendência de Jacó, glorificai e temei todo vós, descendência de Israel, porque não desprezou e nem tratou de abominável a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos. Aleluia, perante os que o temem. Está vendo, irmãos? Quantos que fizeram voto para o Senhor? Não é voto de ofertar na casa, mas sim o voto de se ofertar. Você e o seu corpo com tudo. Para Deus, deixar a Deus aquele voto que você fez. Do momento em que você confessou na água do batismo. Eu prometo ser fiel a Deus até a morte. Porque aqueles que for fiel até a morte, esse já vai para um lugar de descanso. Não é como o homem, o ímpio, não é também como o animal que não tem espírito, não tem alma. Né? Aleluia. Aquele lá morreu, acabou. Agora o ser humano, ele tem uma alma. É por isso que você retruca dentro de você. E às vezes quer até achar que você tem direito de se salvar. É obrigação de Deus se salvar. Não prepara, não espera assim não. Agradeça a oportunidade que Deus está dando. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que ele disse na profecia aqui no versículo 22 do Salmo que nós lemos? Salmo 21. Então declararei o teu nome aos irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai vós todos, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei todo vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Quem é o aflito? É o próprio Senhor que passou aflição por nós. Nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Quando você ouviu o clamor de Deus sofrendo na cruz, você reconheceu que ele estava morrendo ali por sua causa. Então não deixe passar o tempo oportuno enquanto se chama hoje. Aí você vai dizer o que está escrito aqui, vai cumprir na sua vida de novo. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha só, irmãos.
Aleluia. Às vezes nós evangelizamos tanta pessoa para fora, testemunhando de Deus. Isso é agradável. Mas o Senhor se alegra muito quando nas congregações que você está, surge a oportunidade e você não tem coragem de abrir a boca e ir lá contar o que Deus fez na sua vida. Conta, isso aí tem que ser notório. Às vezes você diz, eu não sei pregar, mas contar o que Deus fez na sua vida, qualquer um sabe. Aleluia. Ué, como que dinheiro todo mundo sabe? Você der um pacote aqui de 1 milhão de cruzeiro, nem que demore 10 horas, meu camarada vai conferir. Por que as bênçãos as pessoas não querem contar, irmãos? Não é uma ingratidão isso aí? As bênçãos é mais do que dinheiro, é mais do que prata, é mais do que ouro, porque o reino do céu, do Senhor, é dele, o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Por que termina com essa frase, irmãos? Uma semente virá, servirá e falará do Senhor de geração em geração. Porque Jesus é da geração de Davi. Por isso que os judeus clamam sempre e diz, ó filho de Davi, aqueles que chegavam perante o Senhor, de corpo e físico, não somente pela fé, mas vendo ele no tempo que ele andou na terra, eles falavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos que não foram curados, sarados por Deus, irmãos? Eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz de ter essa oportunidade de chegar num recinto abençoado, consagrado aqui para que o nome de Deus seja glorificado e que Deus possa abençoar muito a sua tarde, o seu fim de tarde, né? Aleluia, a noite vai chegar, segundo as coisas, o dia termina meia-noite, mas não existe noite, existe só dia. Tem o dia de hoje e o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence para nós. Ninguém chega no amanhã, é só o prenúncio do novo dia. Quantos que falaram assim, amanhã eu vou em tal lugar, farei isso, farei aquilo, e hoje nem acordou. Foram ver ele já no velório, né, de gravatinha, paletó, tudo bonitinho, mas quietinho ali, esperando o lugar de jogar dentro da cova, do sepulcro, né, irmãos? Isso aí é o fim de todos, mas enquanto se chama hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Se não for o Espírito Santo que estiver falando, você não vai sentir nada. Mas eu duvido que você vai resistir e dizer que não é pelo Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz assim, ninguém diz que o Senhor que Deus é o Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor, do Deus verdadeiro. Amém, igreja? Graças a Deus, estou chamando de igreja, porque os que têm a promessa de Deus, já vai se convertendo e vai percebendo que é membro do corpo de Cristo, que nós tratamos aqui na terra como igreja. Amém? Quero agradecer a produção, nosso irmão, o técnico aqui, que está fazendo essa gravação com muito agrado, que Deus continue abençoando as mãos dele, que Deus continue abençoando a família dele, os filhos, a esposa, que dê muita saúde para ele, muita sabedoria, que esse dom que Deus deu para ele, não é todos que querem ter, irmãos. Aleluia. Isso aqui é mais do que evangelizar, isso aqui é mais do que pregar o evangelho. O irmão gosta muito de louvar, inclusive, sempre quando eu venho para cá, quando nós participamos em culto, em igreja junto, a gente louva o Senhor junto, nosso irmão Aládio, cantor Aládio Camargo, é isso, né? Glória a Deus, quero agradecer em nome de Jesus, também o pastor, que é o proprietário aqui? Pastor Carlos, homem abençoado por Deus, já esteve conosco na cidade de São Pedro, pregando 2 ou 3 vezes, 2 vezes eu tenho certeza, e logo, se Deus quiser, Deus vai levar ele lá de novo, né? Isso se Jesus nós não se encontrar lá no céu, porque a vinda de Jesus está muito perto, muito perto. Você tem que dormir pensando em Deus,
Se você acordar de madrugada, acorde pensando. Se você dormir pensando em Deus, você vai acordar pensando em Deus. E vai dizer, graças a Deus que eu acordei. Amém? E que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E você que ainda não tinha tomado uma decisão, eu quero acreditar que muitos irão tomar uma decisão a partir dessa mensagem que Deus levou ao ar. Paz do Senhor a todos, é o desejo do meu coração.